Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Nessa noite, né? Um pouco mais tarde, tem outros companheiros que transmitem a palavra do Senhor aí e mais cedo e estava olhando outras coisas, mas estamos aqui, irmãos. Hoje, quarta-feira, seria, né? Dia oficial de culto na Igreja Assembleia de Deus, ali no Café Mirim, onde nós estamos ali para a honra e glória do Senhor, prestando um serviço ao Senhor ali. E infelizmente nós não temos a condição que nós queríamos de estar participando presencial. Então eu gostaria aqui de deixar uma rápida palavra. Nós vamos aqui trazer uma reflexão para os dias que nós estamos vivendo. Estou apenas configurando aqui, terminando de configurar. O sistema está um pouquinho travando aqui. Mas para os dias que nós estamos vivendo, enquanto isso, alguns dos nossos irmãos vão chegando. Você pode estar aí compartilhando essa mensagem também, que nós estaremos falando aqui. Vivemos aí dias difíceis, mas não podemos esquecer que o Senhor está conosco. Então, nós vamos aqui trazer uma reflexão da palavra do Senhor. E se você tiver um tempinho, nós vamos estar orando e até quando o Senhor permitir que nós estejamos trabalhando dessa forma. Como eu disse na outra transmissão, o desejo nosso é estar alimentando os irmãos da congregação, na congregação, mas infelizmente não está sendo possível fazer isso presencial. E em tudo Deus tem um propósito. Então, rapidamente, quero fazer uma oração. Você que está entrando aí ao vivo, eu quero, desde já, se você tem algum pedido de oração, nós estaremos aqui intercedendo, orando a Deus. Querido Deus, eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor por este dia, agradecemos ao Senhor pela liberdade que temos ainda de pregar a Tua palavra, de falar do Seu amor, da Tua bondade. Ó Pai, que essa palavra possa alcançar famílias que estejam necessitando, vidas que estejam necessitando, que o Senhor possa ter o endereço certo. Não estamos fazendo nada para exaltar nosso nome, nada para ganhar nome ou que seja, Senhor. Nós estamos aqui debaixo da orientação, da dispensação do Senhor, para que o Seu nome seja exaltado e glorificado. Que as palavras, Senhor, venham trazer conforto e refrigério, assim como o Senhor tem esse endereço. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós vamos ler uma palavra em Ageu, capítulo de número 2. Uma palavra conhecida. E no livro do profeta Ageu, capítulo 2, no versículo 9. Esse texto é um texto muito usado nas festividades, né, das igrejas, as pessoas, círculo de oração, nas festividades, eles costumam usar esse texto como tema de festa, de uma certa forma, profetizando, né, que a glória da segunda casa, da última casa, é maior que a da primeira, querendo assim nós estamos falando, né, referindo em que coisas maiores, coisas melhores virão. Mas nós vamos aqui pegar dentro do texto, a partir do versículo 8, fala assim, Ageu, capítulo 2, versículo 8. Depois a gente vai cumprimentar nossos irmãos que já estão aí nos acompanhando. Fala assim, a prata é minha e o ouro é meu, diz o Senhor dos Exércitos. Só aí já temos uma palavra de consolo. Mas aí no versículo 9 ele fala, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos,
Primeiro lugar que eu quero destacar aqui é a responsabilidade desse profeta. Nesses 2 versículos que nós lemos aqui, o profeta Ageu, ele afirma que é Deus quem está falando. E nós vemos hoje muitos falando em nome de Deus, quando não é Deus que está falando. Mas o assunto não é esse, mas nós vemos essa afirmação desse profeta, porque ele tinha uma mensagem para entregar. O profeta Ageu, ele está incluído na categoria dos profetas menores, pela quantidade de profecia, não pela qualidade, não que ele era inferior aos outros profetas, mas pelo curto período que ele profetizou, ele está incluído entre os profetas menores. Ali os judeus eles foram levados cativos para Nabucodonosor e Deus já havia profetizado através de Jeremias. Então, quando deu no ano de 587 a.C., Nabucodonosor ele destruiu a cidade de Jerusalém, ele destruiu os muros de Jerusalém, devastou Jerusalém e levou o povo embora cativo. E quando ele levou esse povo cativo, o povo tinha a expectativa de voltar. Enquanto tem expectativa de voltar, não desfaz a mala, eles viram que enquanto a profecia não se cumprisse, não seria possível voltar. E começaram a trabalhar ali no cativeiro babilônico. E o povo, como era uma nação, uns começaram a prosperar, outros não prosperaram, né? Provavelmente, mas uns começaram a prosperar e acomodaram, fizeram ali a sua casa. E aí, quando a profecia de Isaías se cumpre, e Ciro escreve o decreto para aquele povo retornar para Jerusalém, o sumo sacerdote liderou essa volta para Jerusalém. Porém, alguns irmãos, alguns judeus que tinham ido, eles já tinham se acomodado naquele lugar. Mesmo não sendo na terra deles, alguns já estavam bem, já estavam fartos. Mesmo não sendo ali na sua pátria, alguns judeus, eles conseguiram se adaptar ali e não queriam voltar. Outros já sentiam a necessidade do retorno da pátria, retornar para o templo, retornar para a construção do templo, para a reforma do templo. Então, o que acontece? Deus levantou o sacerdote, eles voltaram e 2 anos eles começaram a reconstruir o templo. Estou contando aqui para os irmãos a história deste profeta, onde entra esse profeta. Com 2 anos esse povo começou a reconstruir o templo. E como estavam empolgados com a volta, eles começaram a colocar as bases do templo, e ali tinha pessoas que o coração deles estava voltado para aquilo que eles já tinham visto, embora tinha passado algumas gerações. E outros que estavam ali não sabiam qual que era o templo anterior, como era o templo anterior, mas através daqueles antigos eles começaram. Quando começaram a construir, meus irmãos, quando eles começaram a construir, os samaritanos se levantaram contra os judeus e eles se opuseram à construção do templo por questão de local de adoração, e eles se opuseram e foram tentando, irmão, levantaram inimigos para tentar reconstruir o templo. E nesta entrelinha eu já quero trazer para os irmãos, quando você está engajado numa obra do Senhor, fazendo algo para o Senhor, pode ter certeza, como se levantou os samaritanos naquela época, vai se levantar o inimigo. O inimigo, que inimigo é esse? O inimigo da obra de Deus, o inimigo das coisas de Deus,
o inimigo dos trabalhos do Senhor, né? Daquilo que o Senhor, os inimigos daquilo que é da vontade do Senhor, eles vão se levantar para tentar fazer você parar. Com certeza, meus irmãos, a Bíblia fala que o que não é de Cristo, ou seja, o espírito que opera que não é de Cristo, é do anticristo. Então, se você está fazendo aí a obra do Senhor, está fazendo algo para Deus e se levanta uma oposição contra o trabalho do Senhor, contra a obra do Senhor, você pode ter certeza, meu irmão, pode ter certeza que essa oposição é para te fortalecer, é para te amadurecer e vai ter inimigos. Os samaritanos tentaram, pelejaram contra os judeus e ao passo que eles conseguiram parar a obra de Deus, a obra da reconstrução, o que era algo grande que estava sendo construído, o povo de Deus conseguiu, os samaritanos conseguiram fazer com que o povo de Deus parasse. Irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos? Mesmo diante das oposições, mesmo diante de tudo que se levantar, se você tem convicção que é Deus que te chamou, se você tem convicção que a obra que você está fazendo é para o Senhor, não pare de fazer. Não pare de fazer, que o Senhor, Ele é o dono de tudo. Muitas vezes nós esquecemos que Deus, Ele ainda está no comando. Nós esquecemos que Deus, Ele ainda tem o controle, tem o domínio de tudo. E era da vontade de Deus que aquele povo fosse reconstruir o templo. Quando se levantou o inimigo, a atitude do povo de Israel, meus irmãos, foi uma atitude diferente. Foi uma atitude de parar a obra. E agora imagina o povo que estava ali no cativeiro babilônico, construindo império para a oposição, construindo império para outro imperador, para outro rei lá. Agora, na hora que chega na sua pátria para reconstruir um local para a própria adoração, aquele povo para, aquele povo desiste e desanima. Então, meus irmãos, foi necessário algo de Deus para que chamasse a atenção daquele povo. Foi necessário algo de Deus para chamar a atenção daquele povo, para que aquele povo voltasse a construir o templo. Irmãos, nesse intervalo que o povo ficou parado, durou aproximadamente 16 anos. Nesse intervalo de aproximadamente 16 anos, ficou parado. A casa de Deus, os projetos de Deus, ficou parado por conta da investida do inimigo. Por conta, dentro desses 16 anos, o sonho daqueles antigos de recolocar os marcos, de reerguer as paredes e de reerguer os muros de Jerusalém, ficaram parados. O que foi necessário, irmão? Deus, Ele levantou um profeta, porque o povo começava, dentro desse período em que as coisas de Deus ficaram esquecidas e as coisas pessoais começaram a andar, o povo abandonou a casa e passou a plantar, o povo abandonou a casa para mexer com as suas construções, abandonaram a obra de Deus, a casa, o trabalho do Senhor, para cuidar das coisas próprias, irmãos. Quando eu falo isso, eu venho trazer para nós que não é um cenário diferente do que nós estamos vivendo hoje. Quantos que fizeram na obra do Senhor, fizeram na casa do Senhor, trabalharam na obra do Senhor, e aí, num determinado momento, por conta de uma perseguição, por conta de algo, para o trabalho do Senhor, para aquilo que Deus tem chamado para fazer, desiste de fazer aquilo desiste para fazer aquilo que o Senhor chamou. Por quê? E aí depois fica resguardado naquela atitude. Não, eu parei porque foi Deus não permitiu, e aí quer arrumar uma desculpa, esquecendo que o Deus o qual chamou, Ele que qualifica e é Ele que dá as condições para a reconstrução. Só deles saírem
dali do cativeiro já era um milagre, já era sinal que Deus estava dentro da causa. Só de sair do cativeiro, meus irmãos, já é um sinal de que Deus, ele estava tomando conta, ele já estava controlando sobre o domínio de todas as coisas. Que Deus já estava enviando as providências, mas aquele povo resolveu desistir. Irmão, deixa eu te falar, sempre que você parar, se você estiver diante do Senhor, Deus vai levantar algo para criar uma situação para você voltar a fazer. E a situação não foi muito das melhores. Aquele povo começava a plantar e não colhia. Aquele povo começava a plantar e a Bíblia fala aqui no versículo, no capítulo 1, no capítulo 1, no versículo 9, fala assim: vós esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E quando trouxeste para casa, eu soprei sobre ele. Eles estavam ali sofrendo ali, eles estavam ali passando ali uma necessidade permitida por Deus. Embora foi Deus que deu aquela oportunidade para eles, embora foi Deus que colocou para eles aquela situação, embora foi Deus que colocou para eles a oportunidade de reconstruir, o próprio Deus fechou as portas. E tem situação na nossa vida, quando nós paramos de fazer algo para Deus, o próprio Deus fecha as portas. Deus fechou as portas para aquele povo e começou a falar com aquele povo: olha, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, e cada um corre para sua casa. O povo abandonou a casa do Senhor para cuidar das próprias coisas, para cuidar da própria casa. E ele ainda fala assim no capítulo 1, versículo 10, Deus falando: portanto, o céu sobre vós retém o orvalho e a terra detém os seus frutos. Eu mandei vir uma seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o milho, sobre o vinho novo e sobre o azeite, e sobre a terra produz, sobre o que a terra produz, e sobre os homens, sobre os gado, sobre todo o trabalho das suas mãos. Olha, nada que aquele povo estava fazendo estava prosperando. O povo plantava e não colhia, o gado não prosperava, o gado não dava leite. Irmãos, era o castigo de Deus, era uma forma de Deus balançar aquele povo para falar para que Deus chamou aquele povo. Era uma forma de Deus trazer aquele povo para próximo deles, para falar para eles: olha, eu cerrei os céus, eu que mandei essa chuva, cerrei essa chuva. Por que eu fiz isso? Ele fala assim: olha, eu fiz isso para que vocês voltem a construir a minha casa. Muitas vezes hoje Deus permite, irmãos, que uma situação financeira dentro da nossa casa serve para nos dar uma chacoalhada, para nos chamar atenção, para fazer aquilo que Deus determinou para nós fazer. Muitas vezes Deus permite que uma enfermidade dentro da nossa casa, ou talvez até uma perda grande, uma perda profunda, venha para que nós possamos reconhecer que Deus tem uma obra para fazer através da minha e da sua vida, e nós estamos parados em relação a isso. Deus levantou o profeta Ageu, ele fala assim: cada um corre para sua casa. Não é diferente do dia que vivemos hoje. Quantos estão procurando aí um dinheiro, correndo atrás de outro? Não que seja errado trabalhar, não que seja errado correr atrás do pão de cada dia, mas muitas vezes abandonamos as coisas de Deus por diversos pretextos, por diversas situações. Abandonamos a obra, a casa de Deus e corremos para os nossos afazeres, e Deus fecha as portas. E quando Deus fecha as portas, meus irmãos, só quando Ele quiser que Ele abra. Não adianta correr atrás do amigo para te ajudar. Sabe por que muitas vezes você confiou talvez no prefeito da sua cidade e ele não te deu o emprego que você queria? Talvez é porque Deus cerrou as portas para você. Sabe por que muitas vezes você confiou naquele amigo seu que tem uma empresa, foi lá buscar um emprego e Deus não permitiu que ele te desse? Não é porque ele é ruim, não, é porque Deus quer tratar com você, Deus quer te chamar a atenção para as coisas dele. É assim que Deus trabalha. Muitas vezes Ele fecha as portas para nós vermos, Ele fecha as portas para nós sabermos que Ele é Deus e Ele está acima de tudo.
Ele está acima de tudo, ele tem todo o controle. E como ele diz no versículo que nós lemos, minha prata e meu é o ouro, diz o Senhor. Ou seja, está nas mãos dele, ele dá a quem ele quer, a hora que ele quiser. E o profeta Ageu, ele profetizou, falando para o povo voltar para Deus. E com o passar do tempo, o povo concentrando nas suas próprias necessidades, o povo mais antigo, nós lemos aqui no versículo número 9, o povo mais antigo tinha em mente como que era a primeira casa, a glória do primeiro templo. Eles tinham em mente como que era a vida em Israel, em Jerusalém, antes de Nabucodonosor invadir. E a cada vez que eles colocavam aquele templo, aquela pedra no templo, eles pensavam, ai, que saudade daquele templo. Será que o poder de Deus vai se manifestar da mesma forma? Será que o poder de Deus vai voltar a agir da mesma forma? Mas como nós vamos finalizando aqui, eu quero falar para você. A palavra do Senhor diz, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. Irmão, irmã, ainda tem esperança para a reconstrução. Tem esperança para a reconstrução daquilo na sua vida que ficou parado há anos. Tem esperança para aquilo na sua vida que você começou a construir e alguém tentou derrubar, tentou parar, levantou para parar e você parou aquele projeto, talvez um projeto de um emprego, de uma faculdade, talvez um projeto no seu casamento, talvez um projeto de uma viagem e você vê que está travado por conta de um impedimento do inimigo, mas Jesus, Deus, através da sua palavra, Ele está falando, minha é a prata e meu é o ouro. Essa palavra de Deus é muito forte, que quando fala minha é a prata e meu é o ouro, Ele está falando, olha, se a necessidade for financeira, se a necessidade for recursos, está nas minhas mãos. Volta a fazer o que eu pedi, que o recurso está nas minhas mãos. Isso Ele está falando, minha é a prata e meu é o ouro. E aí Ele fala, olha, se vocês voltarem a fazer, né? Quando eles retornem a fazer, se arrependem e retornam a fazer, no versículo 9 fala, a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. O que quer dizer isso, meus irmãos? Que eu quero passar para você para finalizar. Aquilo que você planejou, aquilo que você projetou e que começou bem, mas que o inimigo fez parar. Quando você começar a fazer de novo, Deus vai te dar proporções muito maiores. Deus vai te dar ideias muito maiores, Deus vai te dar muito mais recursos, porque a glória dessa última casa, ou seja, a glória dessa última obra, a glória desse último recurso que você irá empreender será muito maior do que a da primeira. Eu quero terminar aqui deixando as palavras do apóstolo Paulo, que ele sempre diz que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, Deus tem coisas grandes, a glória do Senhor será muito maior nas coisas que estão por vir. Essa é a palavra que nós deixamos aqui nessa noite, e eu quero falar para você, como tema que colocamos aí nessa palavra, tem esperança para reconstruir. Ainda que tudo esteja acabado, ainda que você ache que não tem jeito, volte-se para Deus, volte-se para as coisas do Senhor. A palavra de Deus, Jesus Cristo falou lá em Mateus, não andeis ansiosos por outras as coisas, basta cada dia o seu próprio mal. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o resto vai ser acrescentado, as demais coisas vão ser acrescentadas, o que vier a mais para você vai ser acréscimo, e assim que o Senhor Jesus possa estar te abençoando, o Senhor Jesus possa estar te guardando, e queremos encerrar essa palavra, orando por você, orando pela sua casa, pela sua família, e se permitindo o Senhor, sexta-feira, se assim o Senhor nos permitir, estaremos aqui trazendo mais uma palavra para os nossos corações. Temos alguns pedidos de oração de pessoas enfermas, de pessoas que estão com necessidade. Não vamos citar nomes aqui, mas onde você estiver, coloque na direção do Senhor, que Deus vai estar te visitando neste momento, trazendo essa bênção para você. Querido Deus, eterno Pai,
Eu te agradeço, Senhor, por esta palavra a qual o Senhor tem transmitido para o teu povo, palavra que venha encontrar aí alguém necessitado. Agradeço ao Senhor, porque o Senhor é dono de tudo, dono do ouro, dono da prata. O Senhor tem todo o poder, o Senhor tem todo o domínio. A prata e o ouro é do Senhor e nós cremos que a glória da segunda casa, ou seja, os projetos que o Senhor tem para nós, serão muito maiores, que nós possamos focar na obra, no trabalho, que esta vida que está assistindo, que vai assistir esta palavra, que possa se fortalecer no Senhor, fortalecer nessa palavra. O Senhor visite lá neste momento, curando, Senhor, as angústias, as depressões, curando, meu Deus, as tristezas, e que o Senhor, ó Pai, possa cada dia ter morada no nosso lar, na nossa casa. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.